Aí galera, vamos então para a nossa terceira parte de expressões algébricas, a segunda que eu vou falar de operações. Dessa vez a gente vai focar na potenciação. E aí a gente vai ver como que a coisa realmente funciona nas expressões algébricas e quanto cuidado a gente tem que ter ao lidar com essas coisas tão importantes. Então, para começar, vamos entender aí uma potência bem simplesinha. Então, peguei aqui um cubo e nós sabemos que o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Só que a gente costuma pensar um pouquinho à frente. Então, basicamente, se eu fizer 5x vezes 5x vezes 5x, eu tenho 5 por 5, que dá 25, e vezes 25, vezes 5, que dá 125. O x vezes o x vezes o x dá x elevado a 3. E não é por acaso que a gente chama de x elevado ao cubo, porque no caso a gente está fazendo algo dentro de um cubo. E aí o 125x ao cubo é o resultado desta operação, 5x elevado a 3. Basicamente, quando eu faço um termo algébrico elevado a uma potência, eu tenho que fazer a parte numérica elevada a essa potência e a parte literal também, certo? E ainda mais, se a parte literal for dividida em outras letras, cada letra tem que receber essa potência. Então aqui, quando eu faço isso elevado ao cubo, dá 5 ao cubo e x ao cubo. Só que o 5, por ser numérico, eu posso resolver, porque dá 125. Né? 5 por 5 por 5. É bem simples. Então vamos ver uns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, 8x ao quadrado. É o 8 ao quadrado, que é 64, e o x, por não ter um valor conhecido, ele apenas fica representado desse jeito. Quando eu tenho 6xy elevado a 3, eu vou fazer 6 elevado a 3, que é 6 vezes 6 vezes 6, dá 216. E aí tanto x quanto y recebem essa potência, certo? E fica assim, só representado, porque, de novo, não sabemos o valor das letras. Então eu só tenho que representar para não perder o significado, porque se eu não colocar ali, muda completamente aquilo que nós estamos escrevendo, certo? 2π elevado à quinta, o 2 elevado à quinta dá 32 e o π fica com a potência. Aí temos uma coisa curiosa, se já tiver uma potência ali, a gente tem que ter cuidado. Afinal de contas, x elevado à quinta elevado a 3, acontece o seguinte, x à quinta elevado a 3 é x à quinta vezes x à quinta vezes x à quinta, 3 vezes. Só que daí quando eu for fazer esta operação, escreva aí no seu caderno para você ver o que vai acontecer. X à quinta, cada x à quinta representam 5x multiplicados. E eu vou repetir 3 vezes isso. Então, na prática, eu vou ter uma fileira de 15x, um multiplicado pelo outro. Para facilitar a vida, a gente só faz uma regrinha. A potência de dentro vezes a potência de fora e dá a potência final. 5 vezes 3, 15. Aí isso dá para a gente aplicar aqui, ó. O 3 elevado à quarta ainda é 81, porque é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí o x que estava elevado a 2, eu multipliquei a potência dele pelo 4 de fora e ele deu 8. Bem simples. E aí temos uma coisa um pouquinho mais desgastante, que é o nosso ponto final das operações em expressões algébricas. Se eu tenho não só um termo elevado a uma potência, mas eu tenho aqui uma expressãozinha, uma soma a mais b dentro de um quadrado, e nada mais justo, né, que a área dele seja representada por essa potência, a mais b elevado ao quadrado. Só que aí como que a gente entende esta operação? Não é simplesmente falar assim, a quadrado mais b quadrado. Não dá para fazer assim. Porque se a gente quebrar o a mais b em partes, como a gente fez lá na multiplicação, no outro vídeo, a vezes a me dá o a quadrado, a vezes b é ab, certo? Então aí eu tenho um retângulo roxo aqui que não é uma potência, é um produto entre a e b. E aí eu tenho um outro retângulo roxo que tem exatamente a mesma coisa. Ó. É o b vezes o a, que também é ab. E aí o quadrado azul aqui, que é o resultado de b vezes b, b quadrado. Então, na prática,
Quando eu faço a potência, né, o a mais b elevado a 2, eu não tenho só o a e o b ao quadrado. Eu tenho um termo aqui no meio, que é o 2ab, que é resultado da soma desses dois retângulos roxos aqui que aparecem no nosso quadrado, né? Então, aí quando eu for fazer esse produto notável, a gente chama de notável, né? Porque ele se nota, ele vai me dar esse trinômio, 3 termos algébricos de resultado da potência. Vamos entender a fundo ele. Ele é chamado quadrado de uma soma, porque eu tenho uma soma elevada ao quadrado. Basicamente, quando eu levo alguma coisa ao quadrado, eu faço essa coisa vezes ela mesma. Então, a mais b vezes a mais b. Lembrando da propriedade distributiva, a gente vai ter esse resultado aqui. A vezes A, que é A quadrado, A vezes B, que é mais AB. B vezes A, que é BA ou AB, que está na mesma, e B vezes B, que é B quadrado, certo? E aí o AB com AB viram os 2AB que a gente tinha mencionado. Daí, aquela formulinha que a gente encontrou, do quadrado de uma soma. Anotou? Pois perceba que se fosse uma diferença, seria muito parecido. Porque eu faria o mesmo procedimento, A menos B vezes A menos B, que me daria esse parênteses aqui, A vezes A quadrado, A por menos B menos AB, B vezes B, B quadrado. E ao juntarmos os termos do meio, eu continuo ali, né, com esse 2AB, só que dessa vez negativo. E mais importante, perceba que o b ao quadrado, aqui no parênteses, ele estava menos b. Mas quando eu elevei ao quadrado, ele ficou mais b. Que é menos com menos, que dá mais. Então, aí olha só que parecido que fica. Trocando apenas um sinal, eu tenho o quadrado de uma diferença também me dando esse trinômio. A gente chama esse trinômio de trinômio quadrado perfeito. E ele vale tanto para a soma quanto para a diferença, mudando apenas o sinal do 2AB. Bom, um outro cara que vale a gente referenciar, que também é chamado produto notável, mas não tem nada a ver com potência, ele me traz o A mais B vezes A menos B, que é o produto da soma pela diferença. Aí ele tem um resultado peculiar, já que quando eu faço a multiplicação distributiva, eu tenho tanto menos AB quanto mais AB, e eles se eliminam. E aí aqui sim eu tenho A quadrado menos B quadrado só. Curioso, não? Então, quando você enxergar um A quadrado menos B quadrado, é porque foi o produto entre soma e diferença. Tá, professor, mas onde é que eu vou utilizar isso? Onde que aparece A mais B ao quadrado ou A menos B quadrado? Nem sempre vai ser assim que vai aparecer. Mas eu posso utilizar, por exemplo, essa mesma fórmula do quadrado da soma para outras coisas, como x mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado, se eu seguir aquela regrinha, ele pode pensar que o x está no lugar do a e o 5 está no lugar do b. Aí, o a ao quadrado, ele faz o papel de x quadrado aqui, né? Que é o x elevado a 2. O 2ab, ele está me fazendo papel desse 10x. Por quê? Porque é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Aí, se eu fizer x vezes 5, eu vou ter 5x. E isso vezes 2 me dá esse 10x. E o último termo, o 25, ele representa aqui o b quadrado, ou seja, o quadrado do segundo. O segundo termo sendo 5 elevado ao quadrado dá 25. Então perceba, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. É um padrão, posso repeti-lo para x mais 7. Quadrado do primeiro, o quadrado de x, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. X vezes 7 é 7x. Vezes 2 é 14x. O quadrado do segundo, 7 elevado ao quadrado, 49. É assim. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10 por x é 20x. X ao quadrado é só escrever. Não tem outra alternativa, né? 3x ao quadrado, 9x quadrado. 3x vezes 5 dá 15x, vezes 2 dá 30. E o 5 ao quadrado, 25.
Então, olha só que beleza, seguindo um padrãozinho eu consigo resolver os nossos parênteses elevados ao quadrado, virando esses trinômios bonitos, quadrados perfeitos. A mesma coisa vale para o quadrado de uma diferença. Se eu sei que existe um padrão, eu posso replicá-lo para cada um desses parênteses. Lembrando que a única coisa que muda quando eu tenho menos é o termo do meio que fica negativo. As pontas ficam sempre positivas. Pausa o vídeo agora, olhe uma por uma e veja se você compreendeu. Se não, volte e tente entender de novo. E apenas para desencargo, a gente também pode fazer a mesma coisa com o produto da soma pela diferença, se você quiser. Não é tão comum, mas pode acontecer de eu ter x mais 5 vezes x menos 5, por que não? E isso vai resultar lá em x² menos 25, seguindo este padrãozinho lógico. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima. Até mais!